Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está alegre com Jesus diz graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, em Marcos, no capítulo de número 5, e o versículo de número 21. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma quinta-feira. Que Deus abençoe e honre a fé de cada irmão, né, pastor, aqui presente, porque encarar o trânsito dessa quinta, né, irmãos, e a chuva, mas os irmãos romperam os desafios, estão aqui, e eu creio que os irmãos vão voltar para casa com a bênção na mão, em nome de Jesus, amém? Marcos capítulo 5, versículo 21, os irmãos acharam? Amém. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, ou do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém, igreja? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, fala conosco, Senhor, mais uma vez. Nós precisamos tanto da Tua ajuda, precisamos tanto de ouvir a Tua voz. É a Tua palavra que nos dá força para caminhar, é a Tua palavra que levanta o nosso ânimo quando nós estamos caídos. É a Tua palavra, Jesus, que nos dá força para prosseguir nos dias difíceis. E há pessoas, meu Deus, que entraram aqui nesta quinta-feira, meu Pai, com seu coração angustiado, esperando uma resposta de Deus aqui nesse lugar. Dá uma resposta de paz, dá um sinal do Teu bem para a vida do meu irmão e da minha irmã, não só os que estão aqui presentes entre nós, mas também aqueles que estão em casa, nos acompanhando pelo YouTube, que eles venham também receber a visitação do Senhor, meu Pai, nessa noite de vitórias, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podeis tomar assento, meus irmãos, dando uma linda salva de palmas para Jesus, com glória a Deus, e com aleluia, bendito seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que um dos principais aspectos do ministério de Jesus era ensinar. Aliás, Jesus, ele reconhecia claramente que ele veio ao mundo com esse propósito. Ele disse certa vez que era necessário ele seguir adiante, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, porque ele veio ao mundo para pregar o evangelho do reino, amém? Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que, embora o principal propósito de Jesus era o ensino da palavra, ele estava muito comprometido em ajudar aqueles que estavam necessitados. Jesus, nós poderíamos dizer, né, pastor Jefferson, que não era um teólogo de gabinete, que estava lá no seu escritório apenas preocupado em estudar e escrever os seus livros, sem estar atento às necessidades. A Bíblia diz que ele olhava para a multidão que o seguia e sentia profunda e íntima compaixão por elas. A Bíblia diz em Salmos que Deus, meus amados, é um Deus benigno e um Deus sofredor. Isso significa que Deus, ele está atento para o nosso sofrimento. Talvez você entrou aqui nessa noite tão aflito, com o seu coração tão abatido, tão angustiado. Aparentemente ninguém te vê. Aparentemente ninguém olha para a sua dor. Aparentemente ninguém se importa. Mas eu quero dizer para você que você entrou no lugar certo, porque Jesus importa com a sua dor.
Jesus, ele se importa com o seu sofrimento. E Jesus, meus amados, ele tinha tempo para as pessoas. Jesus, ele não se preocupava em ser interrompido. Seja uma pessoa que tivesse autoridade, status na sociedade, ou talvez a pessoa mais pobre e necessitada. E é o que nós vemos nesse texto. Jesus estava no seu compromisso, e de repente no versículo 22, chega um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e quando ele vê Jesus, a primeira coisa que ele faz é prostrar-se aos pés de Jesus. Isso aqui nos ensina uma lição maravilhosa, que não importa quem você é, meus amados, o segredo da nossa vitória está em nós nos humilharmos e prostrarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus, meus amados, não tem compromisso com pessoas que têm o seu nariz empinado. Jesus não tem compromisso com pessoas que não querem submeter a sua autoridade. Quando Naamã ele chega para o profeta Eliseu, ele esperava um bom tratamento. Ele esperava que o profeta ia colocar um tapete vermelho para ele, ia receber ele com honrarias, ia fazer uma oração forte, ia colocar a mão na sua cabeça. Mas o profeta apenas proferiu a palavra do Senhor e disse: olha, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser sarado do seu mal. E ele começa a reclamar, dizendo: eu esperava receber um tratamento melhor, e eu esperava também que ele ia me mandar para outros rios melhores que tem aqui nessa terra, e ele vai me mandar logo para aquele rio sujo, aquele rio Jordão. Não era que Eliseu estava destratando Naamã, mas era que Deus precisava derrubar o orgulho dele para tratar com ele, a fim dele receber a bênção do Senhor. E talvez nós entramos na igreja nessa condição, e Deus precisa tratar o nosso orgulho. E quando Jairo, meus amados, ele vem, mesmo sendo um príncipe da sinagoga, ele não vem fazendo exigências. A primeira coisa que ele faz é prostrar-se aos pés do Senhor Jesus. E se tem uma coisa, meus amados, que faz o homem se prostrar, é quando a luta bate na sua porta. Quanta gente que é resistente, né, irmão Sérgio? Não vem para a igreja, não vem para Jesus, não está nem aí com Jesus, até a porta se fechar, irmão. Até a doença bater na porta, até a dificuldade afligir a família, até o casamento virar um caos, até perder o emprego, até entrar numa situação em que não tem mais jeito, e o único jeito é entrar numa porta como essa e prostrar-se aos pés de Jesus, clamando pelo socorro e pela misericórdia do Senhor. E ele se prostra aos pés de Jesus, bendito seja Deus. E a palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que ele rogava, ou seja, ele estava implorando assim, sabe, aos pés de Jesus, se colocando realmente no lugar de uma pessoa necessitada, dizendo: minha filha está à morte. Irmãos, tem situações na nossa vida que vão exigir pouco de nós, mas tem situações na nossa vida que vão custar para nós um preço muito caro. Tem coisas que nós vamos resolver com uma oração apenas, mas tem coisas que você vai precisar fazer um propósito, e mais outra campanha, e mais outro jejum, e mais outra oração. Aqui nesse caso, a Bíblia diz que Jairo rogava muito para o Senhor Jesus. Quem está esperando há um bom tempo aí uma bênção de Deus, uma porta aberta? Continua perseverando, irmão, continua implorando. A Bíblia diz que nós devemos orar sempre, sem jamais desanimar, e no momento certo o Senhor fará justiça por aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Então o profeta Elias, pastor Maurílio Portes, quando ele orou, para Deus mandar fogo do céu, ele só bateu o joelho no chão e buscou ao Senhor, e o fogo do céu desceu. Mas quando ele foi orar para Deus mandar chuva, ele orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3, 4, 5, e só na 7ª vez ele viu um pequeno sinal de Deus. Então tem hora que você vai fazer uma oração e basta. Aquela oração do almoço, sabe? Aquela oração rápida. Mas tem hora, irmão, que nós vamos ter que pagar um preço mais alto. Mas sabe o que vale a pena, irmãos? É que nós estamos aos pés da pessoa certa, aos pés do Senhor Jesus. E ele rogou muito, dizendo: Senhor, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E sabe o que diz o versículo 24? E Jesus foi com ele. Amém, irmãos? Jesus também está conosco aqui nessa noite, amém, meus amados?
Aleluia, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Assim como Jesus foi com Jairo para resolver com ele o seu problema, você não vai sair daqui nessa noite de mãos vazias, mas o Senhor também será contigo para te ajudar a resolver o seu problema em nome de Jesus. E ele foi, mas uma grande multidão seguia Jesus e apertava Jesus, porque todo mundo queria ficar perto de Jesus, né, irmãos? Irmãos, quem não quer ficar perto desse Jesus maravilhoso? É só quem não entende, né, pastor? Meu Deus, porque, irmãos, não tem privilégio maior do que esse, do que estar perto de Jesus, nem que seja assim só para ver de longe, irmãos. Nem que seja para fazer igual o Zaqueu, dizendo assim, eu sei que não vai ser, não vai ser possível, né? Chegar perto, conversar com ele, cumprimentar ele, mas eu vou pelo menos, irmão Leandro, subir lá na árvore, e eu vou ver ele, nem que seja de longe, mas eu quero ver ele passar, aleluia. Tem um hino que nós cantamos que diz assim, Cristo vai hoje passar. Passar, passar, passar. E eu tenho uma boa notícia para você, Cristo já está passando entre nós aqui nessa noite. E se você abrir os olhos da fé e abrir os olhos do seu coração, Ele não apenas passa do seu lado, mas Ele te toca, Ele te restaura, Ele te cura, Ele te abençoa. Ele abre a porta e te dá vitória aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, meus amados, Jesus, Ele não teme ser interrompido. Ele está indo resolver um problema e de repente aparece o que, irmão Lauro? Outro problema. Só que Jesus gosta de resolver problema, viu, irmãos? Jesus gosta de resolver problema. Aparece outro. E agora é uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E isso aqui, meus amados, nos ensina que o sofrimento vem para todo mundo, viu, irmãos? Porque a filha de Jairo, ela tinha 12 anos apenas. Ela era uma adolescente, 12 anos de vida. Essa mulher aqui tinha 12 anos só de sofrimento, só de angústia. Uma era mais velha, outra era mais nova, mas a situação da mais nova ainda era pior do que a da mais velha. Amém? Porque a mais nova já estava morta. Amém, meus amados? Então, o sofrimento vem para todos nós. A luta bate na porta de todo mundo, mais dia, menos dias. Se ainda não bateu na tua porta, vai bater, porque a luta vem para todos. Jó fala no seu livro que assim como as faíscas voam para cima, o homem nasce para ver a dor, o homem nasce para ver o sofrimento. Salomão disse, meus amados, que a angústia reina debaixo do sol. Se nós parássemos aqui, né, pastor Gerson, para sentar e conversar com as irmãs, com os irmãos que estão aqui, nós ouviremos tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, que nós até pararíamos de reclamar do nosso problema, quando nós ouvíssemos a luta do irmão do lado, que muitas vezes está aí do seu lado, você não está percebendo, ele está na dor, está na angústia, mas está glorificando a Deus, está servindo ao Senhor, está aqui na esperança de que o Senhor vai abrir uma porta para nós aqui nesse lugar. E aquela mulher, meus amados, com aquele fluxo de sangue vai. E diz a Bíblia que ela havia padecido com muitos médicos, gastou todo o seu recurso, mas nada aproveitando, indo antes a pior. Não é o retrato, meus amados, de muitas pessoas, que às vezes batem em tanta porta, né? Vai na cartomante, outro lê a mão, outro faz um feitiço ali, outro faz um ajeito acolá, outro faz um benzimento ali, e não resolve nada. Antes vai de mal a pior. Quantas pessoas que gastam todo o seu recurso e muitas vezes vêm para a igreja como o último recurso, que foi o caso daquela mulher. Ela já tinha batido em tantas portas, mas nada havia resolvido a sua situação, o seu problema. Mas diz a Bíblia no versículo 27 assim, olha, ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar do Senhor, meus amados irmãos. Irmãos, é por isso, né, pastor, que é importante um programa do rádio. É por isso que é importante os irmãos que estão nos assistindo agora pelo YouTube compartilhar o link. Sabe por quê? Porque talvez a única coisa que alguém precisa é ouvir falar do nome precioso do Senhor Jesus. É ouvir falar dele. Meus amados, eu acho tão bonito porque um pouco antes aqui no capítulo 5, Jesus vai libertar aquele homem gadareno.
E aquele homem maravilhado com a libertação que ele recebe de Jesus, ele disse: Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu caminhar com o Senhor agora, o Senhor me libertou, e agora eu quero assim colar junto do Senhor Jesus e ficar junto com o Senhor agora, até o resto da minha vida. E Jesus olha para ele e diz: olha, eu sei que é importante você ficar comigo, mas volta lá para a sua casa e conta para os seus quantas maravilhas o Senhor fez na sua vida. Então, meus amados, não tem desculpa para nós não falarmos de Jesus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um acadêmico. Eu tenho certeza que Jesus já abriu a porta para você um dia. Quem aqui Jesus já abriu a porta para você? Quem aqui Jesus já alcançou a sua casa? Já curou você de uma enfermidade? Talvez você não sabe articular bem, falar bem, não é bom com as palavras. Seja simples mesmo, fala que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. E o Espírito de Deus vai usar as suas palavras para alcançar alguém necessitado. Aquela mulher, meus irmãos, ela ouviu falar de Jesus. Aquele famoso evangelista, Jim Swaggart, ele escreveu uma canção que dizia assim: apenas, ó Jesus, mencionar o teu nome, flores crescem no deserto novamente. Apenas mencionar o nome dele. O nome dele é poderoso, o nome dele é precioso. Ela ouviu falar de Jesus e ela veio por detrás, entre a multidão, e toca na veste de Jesus. Parece muito aquele visitante que vem na igreja pela primeira vez, né, pastor? E às vezes fica meio acuadinho, fica assim: eu vou sentar bem ali no fundo para ninguém me ver. Me faz lembrar o testemunho do irmão Misael, lá do Atuba, que ele conta que estava com a sonda, canceroso, 20 anos desviado, com depressão, e num sonho, Deus mostra para ele a placa ali da igreja e diz assim: vai lá nessa igreja, que eu vou fazer uma obra na sua vida. Ele estava lá no centro de Curitiba fazendo um tratamento médico, tomou um ônibus e desceu aqui na igreja. Já chegou assim, numa parte bem adiantada no culto, o pastor já estava orando pelos dons, e ele, pelo fato do horário que havia chegado, falou: vou sentar bem aqui no fundinho aqui, ninguém vai me ver mesmo, vou ficar por aqui, né? E quando ele chega, de repente o pastor, orando pelos dons, chama ele naquela revelação. O Senhor revela a luta dele, o problema dele, e o alcança de imediato. A partir daquele momento, Jesus cura ele do câncer, liberta ele da depressão. Ele vem para o altar, volta para Jesus, e hoje ele está viajando aí o Brasil inteiro, contando o testemunho de que Jesus é maravilhoso, meus amados irmãos. E talvez você está aqui hoje nos visitando, eu não sei, você disse: eu vou ficar ali atrás, vou ficar no cantinho, vou ficar aqui, é a primeira vez, não conheço ninguém. Você não conhece ninguém, mas Deus conhece o teu nome, a tua vida, a tua história, a tua necessidade, e Ele está aqui para te alcançar nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Ela foi por detrás porque ela tinha um fluxo de sangue. Na lei judaica dizia que ela era uma mulher cerimonialmente falando impura. Ela não poderia estar entre as demais pessoas. E daí, meus irmãos, ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar sarada. Sabe o que isso nos mostra? Aquela pessoa, irmãos, que vem à casa de Deus com um propósito no seu coração. Aquela pessoa que não vem apenas por vir, né? Hoje mesmo eu estava vendo ali o Oséias comentando com os irmãos, não sei se o pastor Gerson vai lembrar. Na sexta-feira ele estava ali conversando com o irmão e falando assim: desde que o meu pai cuidava da igreja lá em Ponta Grossa, eu não recebo uma revelação, né? Será que Deus não fala comigo? Será que Deus não se importa comigo? Isso na sexta tarde. Quando ele chegou aqui no sábado à noite, no culto, o pastor Jefferson foi orar pelos dons, e o pastor estava aqui orando pelas irmãs, falando com as irmãs. De repente o pastor se volta, né, Oséias, para o lado dos irmãos, e diz assim: olha, tem uma pessoa aqui, e começa a contar tudo o que ele estava pensando lá em cima. Se os irmãos até olharem lá na transmissão do YouTube, as imagens das câmeras ficou tudo bagunçado assim, porque Deus falou com ele de uma forma tão especial, que ele largou tudo lá e desceu aqui e veio receber a oração. Sabe por quê? Porque ele estava lá em cima, trabalhando na transmissão do culto, mas dizendo: Deus, fala comigo, será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não se lembra de mim? E na mesma hora Deus apontou o nome dele lá em cima e falou com ele, porque tinha propósito no coração, meus amados.
Ô irmãos, o pastor Ademar estava pregando aqui esses dias, numa quarta-feira, e ele disse, é engraçado, porque às vezes você vê no culto duas pessoas, uma do lado da outra, uma está mascando chiclete, e a outra do outro lado está derramando lágrima na presença de Deus. Por quê? Porque uma veio sem propósito, mas outra veio com propósito no coração. Se você veio com propósito de que Deus falasse contigo, o Senhor veio com propósito de se revelar a você aqui nessa noite. Então aquela mulher não chegou assim em Jesus aleatoriamente, não, irmãos. Ela foi determinada. Ela falou, se eu não precisa nem dar uma palavra com ele, não precisa assim de entrar no gabinete pastoral, não precisa, não. Se eu só tocar na orla do manto dele, eu tenho certeza que eu ficarei curada. Isso é certeza de fé. É quando às vezes você está na angústia, na luta lá na sua casa, e você diz, Senhor, eu vou no culto hoje. Fala comigo, Senhor. Me dá uma palavra, Senhor. E você entra ali por aquelas portas, e você ora, e no louvor Deus começa a falar no seu coração. A lágrima começa a correr no seu rosto. Na palavra Deus confirma aquilo que Ele já estava falando no louvor. Na revelação Deus completa a bênção e te dá vitória. Não é assim, meus amados, que Deus faz? Quem já passou por isso? Quem é prova disso? Deus faz quando nós vamos a Ele com propósito de coração. E ela toca nas vestes de Jesus, irmãos, era multidão, ela teve dificuldade, não foi assim fácil, né, para chegar lá. O texto aqui é muito rápido, Marcos, melhor dizendo, não narra todos os detalhes, até Marcos é o menor dos evangelhos, porque ele é muito rápido, muito sucinto naquilo que ele fala, mas foi uma dificuldade. Imagina aquela mulher empurra um para lá, empurra outro para cá, empurra mais outro para lá, e eu me imagino assim, quando ela vê a orla do manto de Jesus, pastor Jefferson, eu imagino que ela se joga para tentar pelo menos encostar ali na orla do manto dele. E diz assim o versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Irmãos, isso é maravilhoso. Quantos anos aquela mulher estava problemática, irmãos? 12 anos. Mas no dia que ela encontra-se com Jesus e toca nele, o seu problema se resolveu em um estalar de dedos. Logo. Irmão, não sei quanto tempo você está esperando essa bênção do Senhor. Irmã, eu não sei quanto tempo você tem orado pela salvação desse seu parente, desse marido, dessa esposa, desse filho, ou para Deus resolver aquela causa, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que quando nós conseguimos tocar na orla do manto dele, logo o nosso problema se dissipa. Logo o nosso problema, irmãos, isso é maravilhoso. Olha como é gostoso tocar em Jesus. Aquela mulher se arrastava há anos, irmãos, com um problema que nem o médico nessa terra pode solucionar, mas no dia que ela tocou em Jesus, imediatamente o seu problema foi solucionado. Isso é o poder da fé, daquele que confia no nome do Senhor. E o que eu gosto aqui é que diz assim, e sentiu no seu corpo, está já curada daquele mal. Irmãos, é claro que nós cristãos não podemos viver baseados apenas em sentimento. Mas é muito estranho aquele cristão que chega no culto e ele quer oferecer, pastor Gerson, um culto tão racional, que é um culto só racional, mas ele não sente nada. É só aqui com a cabeça, é só o cérebro funcionando, mas o coração não sente nada. Nós não podemos ser assim, meus amados. Nós temos que entrar num lugar como esse, e o nosso coração deve estar aberto para sentir a presença de Jesus na nossa vida. A Bíblia fala que quando aquela mulher foi curada, ela não ficou racionalizando, eu estou curada ou não estou curada, eu recebi ou eu não recebi, não. Ela sentiu no seu corpo o toque do poder de Jesus, sarando a sua enfermidade, sarando a sua doença. Então é muito gostoso quando nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. Eu sei que tem dia que nós não vamos sentir aquela coisa, né? Sentir aquele frio na barriga, sentir o coração bater forte. Tem vezes que eu sou revelado aqui na igreja que o coração falta sair pela boca, assim. Tem dia que eu não sinto a mesma coisa, mas tem uma convicção no coração. É o Senhor quem está falando. Nós não podemos basear a nossa fé no sentimento, né? Porque tem dia que você vai sentir e Deus está contigo. Tem dia que você não vai sentir tanto assim, mas Ele está contigo do mesmo jeito. Mas não se conforme, irmão, em vir domingo após domingo da igreja e não sentir nada.
Não se conforme em servir a Jesus e não sentir nada. Nós precisamos sentir a presença de Jesus na nossa vida. Precisamos sentir, e ela sentiu estar curada. E logo Jesus, eu já estou terminando para passar para o pastor orar por nós, conhecendo, diz a Bíblia, o poder que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ou seja, é óbvio que alguém está te tocando, não é? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizeram. O verso 33 diz: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. A princípio ela veio por detrás, mas além de receber a cura, Jesus queria dar algo mais para aquela mulher. Amém, irmãos? O Senhor está aqui para curar hoje. O Senhor está aqui para abrir a porta hoje. Mas o Senhor quer te dar algo mais. Ele quer revelar a você essa salvação gloriosa que nós encontramos somente nessa palavra. E aquela mulher que chegou de trás apenas para ser curada, Jesus agora, irmão Geraldo, chama ela para se aproximar. E ela, temendo e tremendo, se aproxima e se prostra diante dele e diz a ele toda a verdade. Irmão, Jesus está disposto a nos abençoar. Mas será que nós estamos dispostos a contar toda a verdade para Jesus? Esses dias eu estava lá em casa e uma pessoa mandou uma mensagem, pastor Jesus. Eu tinha acabado de olhar assim o Instagram. E daí a pessoa tinha postado uma foto assim, sorridente, sabe, aquele negócio assim extravagante, pastor Maurício. Eu falei, meu Deus, é muita alegria. Foi imediato assim, ó, estou falando coisa de minutos. A pessoa mandou uma mensagem falando assim: eu estou numa depressão, eu quero sumir, não sei o que fazer. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim: meu Deus, como é que a gente entende isso? Aqui na foto está feliz, mas na verdade está uma angústia de alma. Não é assim, meus amados, que acontece hoje. Nós queremos enganar a quem ou mentir para quem, mostrando toda essa aparente felicidade, quando na realidade a nossa vida está só o caco, está só o pedaço. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você aqui hoje: conta para mim a verdade. Conta para mim a verdade, não esconda nada. Talvez você está aqui tão fraquinho e diga: Senhor, eu estou fraco mesmo, Senhor, eu estou sem força, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo jejuar, minha vida não está bem, minha família não está bem, meu casamento não está bem, meu ministério não está bem. Não precisa enganar a Jesus, porque Ele nunca é enganado, Ele sabe tudo o que existe dentro de nós. Conta a verdade para Ele, o Senhor está aqui para estender a sua mão. Então Jesus não fica impressionado com as nossas fotos de Instagram. Jesus não fica impressionado com os nossos filtros, não. Ele não se impressiona com isso, meus amados. A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. E se você fizer como aquela mulher e declarar a Ele toda a verdade, o Senhor se manifestará na sua vida como se manifestou para ela. E agora eu encerro com o versículo 34. E ele lhe disse: filha. Oh, irmãos, isso aqui é tão maravilhoso. A mulher estava com medo, temendo, tremendo. E de repente Jesus olha para ela e diz assim: filha. Que consolo, né, meus irmãos? Que consolo. Talvez você está aqui pela primeira vez, não sei. É um visitante, ou talvez é até um membro. E você chega aqui tão carregado, tão angustiado. O que vão pensar de mim? Como vão olhar para mim? Como eu entrarei lá? Como eu vou ser recebido? E toda, né? E o Senhor está olhando para você e diz assim: tu és o meu filho amado. Tu és a minha filha amada. A mulher com medo, e Jesus vem e derrama amor no coração daquela mulher. Isso aqui é maravilhoso. Filha, a tua fé não somente te curou, olha o que Jesus diz: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, meus irmãos? É tão gostoso você chegar aqui com um coração turbulento, mas quando você vai embora, Jesus diz: vai em paz. Vai em paz, porque eu já curei a tua doença.
Vá em paz, porque eu já abri a porta que você precisava. Vai em paz, porque eu já entrei no teu casamento, na tua família, eu já fiz aquilo que você não poderia fazer. Vai em paz e descansa o teu coração na presença do Senhor. Então não fique acanhado, não fique apenas por detrás, não fique apenas lá nos fundos. Eu acho bonita aquela passagem da mulher encurvada na sinagoga, 18 anos aprisionada por Satanás, porque a Bíblia faz questão de dizer que Jesus viu aquela mulher lá. Porque a organização na sinagoga era assim: primeiro os mestres, depois os demais homens da sinagoga, e as mulheres ficavam por último, lá atrás. Mas mesmo lá, Jesus viu aquela mulher e a chamou para o meio, e a curou, expulsou o demônio e a libertou. O Senhor te chama, vem para o meio, se aproxima de mim um pouco mais, venha para mais perto da minha presença. Mas como, irmão Gabriel, eu chego mais perto de Jesus? Leia essa palavra que você vai ficar um pouquinho mais perto de Jesus. Ore um pouquinho mais que você vai ficar mais perto de Jesus. Venha um pouco mais para os cultos e você vai ficar mais perto de Jesus. E você vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Daqui a pouco você vai ver que o seu coração está completamente unido ao coração do Senhor. Quem recebe a palavra diz glória a Deus. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração para receber o nosso pastor. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. E nós queremos declarar diante do Senhor toda a verdade. Tanto nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, todos nós temos lutas, batalhas e necessidades, Senhor. E nós estamos aqui para abrir o nosso coração diante do Senhor e pedir: Senhor, nos ajuda. Senhor, nós carecemos da misericórdia. Senhor, abre a porta para nós e faz algo em nosso favor. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, meu Pai, que a tua palavra venha encontrar abrigo no coração desta pessoa, e que esta pessoa seja alcançada pela tua mão de poder e graça, em o nome de Jesus, amém e amém.